Juntos, mais uma vez, nós estamos para compartilhar a palavra de Deus nessa meditação de hoje, dia 28 de março, domingo de Ramos. O segundo domingo de Ramos que vivemos dentro desta pandemia do Covid-19, consequentemente, a segunda Páscoa que vamos também viver dentro desta realidade. Mas estamos alegres, sim, porque a nossa alegria está em Deus. A nossa alegria está no nosso Redentor, naquele que morreu por nós, naquele que foi ressurreto dentre os mortos, garantindo também a nossa ressurreição e salvação eterna. Por isso, nós sabemos que mesmo distanciados, nós somos um e estamos juntos através de Cristo Jesus. E eu convido você para que a gente leia Zacarias, capítulo 9, o versículo de número 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumentinho, num jumentinho cria de jumenta. Há um anseio por cura, restauração e liberdade que está em cada ser humano nestes dias em que vivemos uma turbulência causada pela pandemia do Covid-19. Todos querem voltar a respirar com liberdade. É um desejo de reconstruir a vida, saúde, negócios, projetos e sonhos. É um clamor por retomar a caminhada. O texto de hoje é escrito pelo profeta menor Zacarias. E seu nome significa o Senhor lembra, ou lembrou, ou ainda o Senhor é lembrado. Dentro do significado do nome de Isaías, nós podemos perceber que o Senhor, em nenhum instante, se esquece do seu povo. Zacarias foi filho de família sacerdotal, nascido ainda em Babilônia durante o exílio. Ele foi contemporâneo de Ageu e é um dos profetas menores do pós-exílio. Ageu, Zacarias e Malaquias trabalharam durante o pós-exílio, proclamando a palavra do Senhor. Sendo um dos profetas do pós-exílio, sua mensagem inicial é de incentivo ao retorno dos exilados para sua pátria e também de reconstrução. Mas também sua mensagem ganha um tom futurista, apontando para além daquele momento em que eles estavam vivendo, vendo nações inimigas e rebeldes serem punidas, como por exemplo Damasco, Tiro e cidades filisteias. A mão do Senhor vindo outra vez com poder e força, guerreando pelos seus e ao mesmo tempo revelando a vinda do Messias, futuro rei sobre a nação, Jesus Cristo, o Filho de Deus, raiz de Davi. Eis aí vem o teu rei. Profecia que se cumpre quando da chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, registrado nos evangelhos para nós. Em Mateus nós podemos ler sobre isso no capítulo 21, dos versículos 1 a 11. Em Marcos, registrado no capítulo 11, nos versículos de 1 a 11. Do Evangelho de Lucas, no capítulo 19, dos versículos 28 até o 40, e em João 12, dos versículos 12 a 15. Essa entrada triunfal de Cristo se dá nos dias que antecediam a festa da Páscoa. É a chamada a festa ali do Cordeiro, do sacrifício do Cordeiro. E, consequentemente, essa entrada triunfal é a chegada do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, prestes a se oferecer por nós. Aqui Jesus é aclamado Rei de Israel. A ele celebra-se cantando Hosana ao que vem em nome do Senhor. E a palavra Hosana, que era gritada em alto som por aquele povo
quer dizer em si mesma salva-nos. Quando clamavam Hosana, Hosana, eles estavam dizendo salva-nos, precisamos de salvação. E aqui nos lembramos também do Salmo de número 24, de 7 a 10, que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Davi, nessa poesia, declara ser este Rei glorioso o Senhor forte e poderoso, líder de um grande e potente exército que vem em socorro do seu povo. E Zacarias nos dá suas características, as características deste rei, para o qual os portais se levantam, lhe dando passagem. Primeiramente, ele é rei justo, capaz de trazer justiça perfeita e eterna ao seu povo tão sofrido pelos ataques de povos estrangeiros e que estava agora experimentando liberdade outra vez. Um sonho de poder reconstruir e retomar suas vidas e expressar sua fé em um único Senhor. Babilônia, de muitos deuses, agora ficara para trás. Agora era seguir em frente e reconstruir. Mas o texto profeticamente aponta para a vinda deste rei que traria não só justiça na terra, mas também seria aquele que cumpriria na cruz a justiça perfeita de Deus pelo pecado. Em sua justiça, justificaria a muitos diante de Deus. Jesus, o Cordeiro do sacrifício, estava para morrer. O Rei Justo. O Rei Justo é visto aqui em João, capítulo 1, versículo 29, que nos diz: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz do Calvário, Jesus, morrendo ali, satisfaria a justiça de Deus. Ele, o Cordeiro, se entregando por nós. E ainda, Gálatas, capítulo 3, versículo 11, é registrado: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Aquele que crê em Cristo Jesus é justificado e vive esta justiça pela fé no Filho de Deus. Mas ainda há uma segunda característica deste rei, anunciado por Zacarias. Ele é Rei Salvador. A palavra para Salvador no texto de Zacarias 9, versículo 9, pode ser entendida como foi salvo, ou foi vitorioso, ou foi dado vitória. É como que alguém que recebeu uma vitória de Deus, alguém que foi salvo pela mão do Senhor. E aí nós nos lembramos do Salmo de número 16, versículo 10, onde é dito: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aqui o salmista está lembrando do fato de que Jesus é aquele que é vivificado pelo poder de Deus, é aquele que é trazido à vida. A alma não é deixada na morte, mas Deus se lembra e o traz de volta à vida, permitindo assim que Jesus, então, uma vez ressurreto, seja aquele que tem o poder em si de trazer outros à vida. Jesus é levantado da morte
não é deixado para ver corrupção. E assim ele é o Salvador de todo aquele que nele crê. E ainda Atos, capítulo 2, versículo 24, nos diz: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. O versículo nos garante aqui que Jesus Cristo é aquele que foi levantado, que foi ressuscitado. Não foi possível ele ser retido pelo poder da morte. Portanto, cada um que está debaixo do senhorio deste rei será levantado também no último dia. Podemos compreender que Jesus é o rei a quem foi dado vitória, foi levantado, livrado da morte, para assim vitoriosamente nos salvar e nos resgatar da morte. Ele é o Rei Salvador. Lucas, capítulo 19, versículo 10 diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E ainda, 1 Timóteo 1,15 nos fala: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Cada um de nós, pecador, salvo, resgatado do poder da morte, por aquele que foi levantado da sepultura. A Páscoa significa isso, o resgate de vidas por aquele que foi levantado da sepultura. Jesus, o Filho de Deus, o Rei nosso, o Rei Salvador das nossas almas. Mas em terceiro lugar, Zacarias ainda nos dá uma outra característica deste rei. Ele é rei humilde. Diferente dos reis terrenos que mostram poder e autoridade através da ostentação e altivez, Cristo faz de maneira oposta. Mostra-se humilde, pois não tem nada para provar. Ele não precisa provar nada. Ele é o grande eu sou, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Ele é Deus eterno. Os portais da glória para ele se erguem e ele passa triunfantemente. E Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo de número 6, começa aqui a nos lembrar: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses, no capítulo 2, a partir lá do versículo que nós lemos, 6, até o versículo de número 11, nos mostra claramente a humildade de Jesus Cristo, se esvaziando, abandonando tudo o que ele tinha e era, para se tornar como nós, homens, mas sem pecado. E por causa dessa obediência humilde, ele recebeu também a exaltação. E a ele foi conferido o grandioso nome, Jesus Cristo, o Senhor e Rei eterno. E isso para a glória de Deus Pai. E Tiago 4, versículo 10 nos lembra: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará.
Jesus experimentou isso. Ele se submeteu ao plano do Pai. E cumprindo este plano, ele foi exaltado. Para a nossa conclusão e o nosso desafio nessa mensagem, podemos dizer que a nossa conclusão é de que todo desejo de reconstrução, liberdade e paz, pregado por Zacarias, só seria possível pela fé em Deus, que poderosamente os salvaria. E fica para nós hoje aqui, nesses dias que antecedem a Páscoa, que todo e qualquer desejo de retomar a normalidade de vida pós-pandemia só poderemos fazer de fato em Deus, que por meio de Cristo nos restaura. Esse é o nosso desafio para agora. Mas não só para agora, mas para a presente vida, mas aquele que nos guarda também para a glória futura. Deus está conosco. Não importa a pandemia. Ele está conosco nos garantindo que há restauração, porque Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da restauração, Ele é o Senhor do perdão, Ele é o Senhor da graça. E em Cristo nós temos novidade de vida. Em Cristo nós estamos guardados para a ressurreição, para um futuro glorioso. Portanto, nós devemos olhar para este futuro e, olhando para ele, caminharmos no hoje, na força que Deus nos der para o aqui e para o agora, para que a gente caminhe reconstruindo a nossa vida pautada pela fé em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor Deus, porque Cristo veio e nos resgatou. Obrigado porque a morte não pôde retê-lo, porque pelo Teu poder o Senhor trouxe a Jesus de volta à vida. E juntamente com Ele também seremos ressuscitados. A morte foi vencida, foi tragada, não tem mais poder. E nós viveremos eternamente. Nós não conheceremos a segunda morte, o afastamento total de Deus e da sua glória e da sua justiça. Mas em Cristo conhecemos o poder da vida. Estamos no verdadeiro, em Cristo Jesus, aquele que, pelo poder do Espírito Santo, dia após dia, nos vivifica, nos garantindo a vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque mais uma vez celebramos como igreja diante do Senhor as lembranças daquilo que Cristo viveu nos seus últimos dias, daquilo que Ele fez na cruz do Calvário e da manhã gloriosa de ressurreição. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos. Eis que aí te abençoa o Pai Celestial, o Filho Eterno Salvador e o Consolador, o Espírito Santo. Seja abençoado e caminhe em paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém.